pessoal! Eu sou a professora Karine Thiers, eu sou graduada em Biotecnologia e eu também tenho mestrado e doutorado em Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará. E hoje eu estou estagiária de licenciatura em Ciências Biológicas no Colégio Jean Piaget. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é sobre o sistema imune, ou seja, o sistema de defesa de todos os organismos. Então, a imunologia nada mais é do que o estudo do sistema imune. A resposta imune é uma resposta coordenada a qualquer agente estranho a que nós sejamos expostos. Então, o sistema imune ele funciona como um batalhão, ou seja, nós temos vários soldados que desempenham diferentes funções e tem por objetivo culminar no combate e eliminação daqueles agentes estranhos que nós fomos expostos, protegendo assim o nosso organismo. Nós podemos dividir a nossa imunidade, a nossa resposta imune, em imunidade inata e imunidade adquirida, ou também chamada adaptativa. A imunidade inata é uma imunidade, é uma resposta imediata, ela não é específica. Sempre que nós tivermos contato com algum agente estranho, nós vamos responder de forma imediata e sempre da mesma forma. Não será uma resposta diferente para cada agente estranho que a gente tiver. Sempre será da mesma forma e imediata, porque ela já está pronta. Teve o contato, ela já começa a responder. Existem alguns componentes principais dessa imunidade inata. Um deles são as barreiras físicas, o outro são as células fagocitárias e o outro é a resposta inflamatória. As barreiras físicas, nós podemos dizer que é a resposta primária do nosso sistema imune, porque ela vai ser a primeira barreira à entrada de algum agente agressor, algum patógeno dentro do organismo. E como é que as nossas barreiras físicas conseguem desempenhar essa função? As células das barreiras físicas, que é a nossa pele, a mucosa do trato respiratório, do trato intestinal, elas são células epiteliais, do tecido epitelial. Portanto, elas são células todas juntinhas, grudadinhas. Então, fisicamente, elas já impedem a passagem de algum agente agressor, justamente por não haver espaço entre as células. Além disso, as células desse tecido têm a capacidade de sintetizar muco, que ajuda a prender esses patógenos e facilitar a sua eliminação, o suor também, e também tem a capacidade de secretar peptídeos antimicrobianos, ou seja, peptídeos que têm função antibiótica, certo? E as células fagocitárias? Essas células fagocitárias nós temos vários tipos, mas tem uma em especial que a gente chama de macrófago, que a gente pode dizer que é a resposta secundária da imunidade inata. Quando a barreira física não funciona, quando ela não consegue limitar a entrada de determinado agente agressor, esse macrófago, essa célula fagocitária, será a primeira que terá contato com esse patógeno. E aí ela vai iniciar a resposta imune para ele. Então, a gente tem a resposta primária na barreira física mesmo e a secundária na célula do macrófago, que vai fagocitar e destruir aquele patógeno. Depois disso, todas as formas de ação do nosso sistema imune são ativadas ao mesmo tempo. Então, a gente não tem mais uma ordem de resposta primária, resposta secundária, resposta terciária. Não, a gente para ali nos macrófagos. A resposta secundária está associada aos macrófagos. Depois disso, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, com o único objetivo de eliminar aquele agente agressor. De forma geral, além dos macrófagos, nós temos outras células fagocitárias, que significa que são células que fagocitam os patógenos, ou seja, tem a capacidade de englobar eles, de comer eles mesmo, como se fosse o Pac-Man, Então ela vai lá e engole o patógeno e começa a degradá-lo, destruí-lo pela ação de enzimas. Então, alguns exemplos de células fagocitárias são os macrófagos, que são nossa resposta secundária da imunidade inata. É a principal célula fagocitária porque vai ser aquela que tem como função principal secretar hormônios que atraem as outras células de defesa, ativando todos os outros processos da nossa resposta imune. Mas a gente também tem os neutrófilos, que são as células que vão desencadear a resposta inflamatória aguda e inicial,
Temos também as células dendríticas, que são outras células que também têm a capacidade de fagocitar micro-organismos e também ativar outras células do nosso sistema imune. E temos também os mastócitos, que também são células que têm a capacidade de ser ativadas por agentes agressores, principalmente aqueles agentes agressores relacionados às alergias, certo? Terceira resposta aqui da imunidade inata, mas não por ordem, tá? Não por resposta terciária, não seguindo uma ordem. Ela vai acontecer devido à secreção desses hormônios aqui pelas células fagocitárias dos macrófagos, será o processo inflamatório. O processo inflamatório é desencadeado pelos hormônios secretados pelas células fagocitárias. E a gente tem 5 sinais, que a gente chama de sinais cardinais, associados a esse processo inflamatório: o rubor ou vermelhidão, o calor, o edema, a dor e a perda de função daquela região. A vermelhidão é porque quando a gente sofre algum dano ou infecção em algum local por algum patógeno, a gente tem um derramamento de sangue naquele local, porque as nossas células de defesa, elas vêm do sangue. Então inunda de sangue para que mais células de defesa cheguem no local. Então se eu tenho mais sangue no local, aquele local fica mais vermelho. O sangue também é um tecido quente. Então, como eu tenho esse extravasamento sanguíneo no local da infecção, eu vou ter um aumento da temperatura, por isso que eu tenho o calor. E se eu estou tendo um extravasamento do líquido sanguíneo com extravasamento de células, eu vou ter um aumento de volume. Isso causa o inchaço, o edema. Edema e inchaço são as mesmas coisas. E esse edema, ele vai comprimir algumas terminações nervosas que vão gerar dor no indivíduo. E dependendo se aquele processo evoluir, a gente pode ter até a perda de função daquela região. E a imunidade adquirida? A imunidade adquirida, ela não está pronta. Ela não vai ser uma resposta imediata. Ela só será estimulada quando o organismo for exposto a um agente estranho. Então, ela precisa ser exposta para que ela seja desenvolvida. A inata não, ela já está pronta. Se entrar alguma coisa, ela já começa a combater. A adquirida vai precisar ser estimulada, tá? Então, por isso, ela possui uma resposta mais lenta, porém, ela é mais eficaz. Por quê? Porque ela é específica para aquele agente agressor. Ela não vai atuar sempre da mesma forma. Ela vai atuar especificamente para aquele agente agressor que ultrapassou o organismo. Além disso, tem a capacidade de gerar uma memória imunológica. Essa imunidade adquirida, nós também podemos dividir em 2 tipos: a imunidade celular e a imunidade humoral. A imunidade celular é aquela desencadeada por linfócitos T auxiliares, que vão auxiliar aí a célula afetada a se defender, e os linfócitos T citotóxicos, que vão eliminar de fato a célula afetada. Então, nós temos aqueles que ajudam a célula a combater o agente agressor, e quando a célula não for capaz de combater o agente agressor, ela precisa ser eliminada, para que ele não consiga se perpetuar, porque eliminando a célula, a gente elimina o agente agressor. E a imunidade humoral é aquela que a gente associa aos anticorpos, que é o que a gente mais ouve falar. É aquela desencadeada por linfócitos B, que são as células que, após ativadas, se diferenciam em um tipo celular chamado plasmócito. Esse plasmócito que vai ser responsável por secretar os anticorpos na sua forma livre, ok? Então aqui é só para exemplificar para vocês, tá? A imunidade inata, a imunidade adaptativa. A inata é formada pelas barreiras epiteliais, que é uma barreira física de fato, que impede a passagem dos micro-organismos, mas vamos supor que essa pele aqui, ela sofra uma lesão, um corte, então abriu-se a passagem para esses micro-organismos. A partir do momento que ele entra, ele vai ter como resposta secundária na imunidade inata a resposta dos macrófagos. Os macrófagos vão fagocitar esse micro-organismo e secretar hormônios chamados de citocinas, que vão atrair todas as outras células de defesa para o local. Então vão vir as outras células fagocitárias, como neutrófilos, células dendríticas, mastócitos, células NK, que são natural killers do inglês, né? Matadoras naturais. Outras proteínas que vão contribuir nesse combate e também vão ajudar a ativar o quê? A estimular a imunidade adaptativa, certo? E a imunidade adaptativa vai ser aquela da imunidade humoral, que está associada aos anticorpos,
que vão também atuar ali marcando esses organismos para serem destruídos, e a imunidade celular, que vai estar associada aos linfócitos T, que podem ser linfócitos T auxiliares, que auxiliam uma célula a combater aquele micro-organismo, ou linfócitos T citotóxicos, que vão ter que eliminar a célula de fato para que o agente agressor não consiga se propagar. Então vocês percebem aqui que a imunidade inata, por ela já estar pronta, por ela não ser específica, ela acontece de 0 a 12 horas após a exposição ao agente agressor, porque ela já está pronta, então ela é rápida. No entanto, a imunidade adquirida, ela precisa primeiro ser estimulada para que ela venha a capacitar essas células da imunidade adaptativa, linfócitos B e linfócitos T, para responder a esse agente agressor. Então ela leva mais tempo. No entanto, ela é mais eficaz porque ela é específica para aquele agente agressor, ela não é generalista, certo? Então tem uma parte do sistema imune que foi muito importante após a descoberta de todas as suas coordenações, né, todos os seus batalhões, como eu falei no início do exército, que foi a construção das vacinas. Então, quando a gente fala de vacinação, a gente fala de imunização. E essas vacinas, elas salvam vidas, né? A vacina é a indução do nosso sistema imune a responder a um determinado agente agressor, prevenindo infecções futuras e evitando o aparecimento de doenças e sintomas através do estímulo principal da imunidade adquirida. Por quê? Porque ela vai estimular uma resposta específica a determinada doença. Então, por que eu falo que eu vou tomar a vacina do Covid? Porque ele vai estimular a minha imunidade adquirida a montar uma resposta específica para o vírus causador da Covid. Por que eu falo de uma vacina pneumocócica? Porque ele tem como alvo principal aquelas bactérias que vão causar determinada pneumonia. Então, ele tem um alvo específico, por isso que o foco das vacinas é o estímulo à imunidade adquirida. A imunidade adquirida não é aquela que ela precisa ser estimulada para que ela comece uma resposta? Então, justamente é isso que a vacina faz. Então, vai montar uma resposta específica para aquele patógeno e gerar a memória imunológica. Na nossa imunidade inata, como ela está sempre pronta e age da mesma forma, nós não temos uma memória, porque ela sempre vai agir daquela mesma maneira. Não é necessário. Já a imunidade adquirida, ela leva mais tempo para ser estimulada, mas ela vai gerar uma resposta específica e dessa resposta específica ela gera células de memória. Então, a segunda vez que eu for exposta àquele agente agressor, a minha resposta vai ser muito mais rápida e muito mais eficaz do que foi na primeira vez, porque eu já tenho células de memória ali prontas para só se multiplicarem e responderem àquele agente agressor. Nós podemos dividir a imunização em imunização passiva, que é aquela em que a gente recebe diretamente os anticorpos. Por exemplo, fui picada por uma cobra, eu recebo soro antiofídico, que são anticorpos prontos, porque eu preciso de uma resposta rápida. E também imunidade passiva é aquela, né, da mãe para o bebê durante a gestação, através do cordão umbilical, e durante a amamentação também há a passagem de anticorpos para esse bebê. É uma forma de proteger essa criança que está ainda em formação do seu sistema imune, principalmente do seu sistema imune adquirido, que precisa ser estimulado para sintetizar as respostas específicas. Então, já que ele não vai ser exposto a todos os agentes agressores de uma vez logo no início, ele recebe esses anticorpos da mãe que vai ajudar o bebê a se proteger. E a imunização ativa nada mais é do que as vacinas em si, né? A gente vai aplicar no indivíduo o agente agressor. E aí nós temos vacinas de organismo total, ou é o vírus morto, por exemplo, ou o vírus atenuado, ele não consegue causar a infecção de forma intensa, ou vacinas com material genético daquele patógeno, ou de RNA, ou vetores recombinantes, ou de proteínas daquele patógeno. Tem a vacina da Covid, que tem as proteínas, né, que desencadeiam a resposta imune. Então, quando esse agente agressor entrar lá, ele vai estimular a imunidade adquirida a desenvolver uma resposta específica para aquele patógeno. Por isso que é chamada de ativa, porque vai ativar e será específica. Deu para entender, pessoal? Até mais, tchau, tchau!